descontração. Vamos dar início mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado na cidade de Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, no bairro Monte Líbano. Instituição essa que existe como centro espírita já há mais de 20 anos, e antes disso como posto de assistência por muitos anos, posto de assistência do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, estamos promovendo desde a pandemia, iniciado na pandemia, esse estudo do Livro dos Espíritos online. E hoje mais uma sessão. Então, iniciamos, como sempre, elevando o nosso pensamento, concentrando o nosso pensamento nessa atividade, na relevância, na importância para nossas vidas, dessa atividade, desse estudo, desse conhecimento, e concentrando o nosso pensamento na realidade do intercâmbio com o mundo espiritual, que nos dá suporte, que nos acompanha, que nos estimula, e dessa forma, tendo a certeza que estamos conectados com Deus, com os bons espíritos, com Deus, com tudo que é de bom e de onde vem tudo o que nós precisamos, tudo o que temos. E assim, rogamos todo o amparo, buscamos a concentração para que possamos aproveitar bem desse momento e que depois possa continuar fazendo luz e modificando o nosso padrão de conduta para melhor em toda a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Tá por nossa conta? Tá por nossa conta agora, né? Então vamos lá. Hoje nós estamos fazendo a nossa live número 107. Pergunta 522, pressentimentos. É uma temática que dá uma certa até polêmica dentro da doutrina espírita, né? Aquela questão da lei de causa e efeito, de aquilo que será que é por acaso, né? Como é que acontece as coisas? Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta desse capítulo, desse título, aliás, é justamente essa 522. Podemos começar pelo Orlando? Hein? Eu vou fazer o seguinte, Lon, eu vou fazer a leitura e a dona Lalinha vai fazer a explicação, viu? Vou ler para ela. Tá bom. Eu não vou conseguir explicar, não. Não vou conseguir explicar, não. Eu já estou adiantando. A senhora presta atenção. O pressentimento, né? Pressentimento, a senhora sabe o que é. A gente se pressente. O pressentimento é sempre um aviso de espírito protetor? E aí vem a resposta, né? É o conselho íntimo e oculto de um espírito, que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito, e é a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo esses caráteres assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las.
sem tornar pressentimento. A senhora entendeu? Mais ou menos. O pressentimento é desse jeito aí mesmo. A gente, às vezes, a gente está tranquilo, assim, quando a fé vem aquele sentimento de perigo, uma coisa assim qualquer. Eu sempre sinto isso, porque eu sou uma mãe muito apegada aos filhos. E eu tenho um filho que ele bebia demais da conta, mas me dá trabalho, Deus me livre. Dá trabalho só para mim, não. Dá trabalho para as entidades também, tudo. Uma vez ele estava com 6 meses que ele estava sem beber, ele saiu para passear na casa da namorada e estava demorando chegar, estava demorando, e eu fui ficando preocupada, aí me deu aquele sentimento estranho, fui lá para o quarto e pensei, vou orar. Vou recorrer à entidade maior para me ajudar, porque eu não posso fazer nada. Aí pedi a Jesus, pedi a Maria, que enviasse equipe para solucionar aquele problema, porque estava aquela dor por dentro, aquele sentimento de perigo mesmo. Pois, pouco prazo depois das orações, fiquei sabendo do acidente que ele teve. E era para ele ter morrido no acidente, e ele só tirou o couro das costas, mais ou menos, só. Não quebrou nem um dedo. E um casal que até é conhecido nosso, viu a hora que ele caiu da moto. Ele parece que estava dormindo, e caiu e esparramou lá no chão, se foi exame no asfalto. Eles acolheram ele. Não machucou nada, não veio dizer nada, mas não foi porque ele caiu e não machucou, não. Tinha alguém segurando. Eu falei para ele, você dá trabalho demais para a espiritualidade, porque aquilo ali você estava pesado para te segurar, para poder ser um estatelar no chão e quebrar todo. E não era seu dia ainda. Mas a minha oração ajudou. Eu tenho certeza que foi a minha oração que ajudou. O meu pressentimento. Porque aquele pressentimento não foi meu. Foi o meu anjo guardião, meus protetores que avisaram, né? Respondeu. E sempre que acontece isso, eu faço oração. Que me acontece esse tipo de pressentimento, eu faço oração e peço a ajuda espiritual para poder socorrer a quem tiver em perigo naquele momento. Quer dizer, é um espírito amigo, um anjo da guarda que inspirou a senhora. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. João Dalmolin, ou vamos para frente? Que geralmente a pessoa que está com a leitura da pergunta já faz o comentário, né? Aí o Orlando dividiu o comentário aí. Não sei se ele tem a complementar, né? Porque a resposta aí é mais ou menos em cima disso que foi comentado, né? Foi até um exemplo do que foi comentado. Veio bem a calhar, né? Veio bem certo. Mas aí também fala aí de uma espécie de instinto sobre as provas, sobre aquilo que se vai passar, né? Fala de um espírito que quer bem, né? Eu não sei se esse espírito é sempre o guardião, pode ter, acredito que pode ser outros espíritos que nos fazem intuir, né? Como diz aí, né? Na intuição. Nos fazem intuir aquilo que pode acontecer, né? Não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer dependendo da nossa conduta. Então, aí a gente tem essa... pode ser uma simples ideia, né? Uma ideia vaga de algo, pode ser um sentimento mais forte, né? Pode ser uma espécie até de certeza. Aí eu não sei como é que a gente encaixa aí aquelas pessoas que têm aquela premonição. Acho que já não está só no pressentimento, né? Algo a mais. Quando o espírito ele visualiza
cenas que depois acontecem. Então, nesse segundo, acho que é a terceira linha, parágrafo aí, né, diz, antes de encarnar. Então, essas fases que nós vamos passar, tem uma programação, né, tem um planejamento lá no mundo espiritual. E aí a gente já sabe alguma coisa, tem umas ocorrências ou acontecimentos que são previstos e programados para a gente passar por eles. Então aí ele fala até do gênero das provas a que se submete. Então nós vamos passar por algumas provas que já estava planejado, já estava programado. Então o nosso instinto, ele indica isso aí, pelo que eu entendi, né? E tem essas questões que às vezes provocado por questões dessa existência, como foi o exemplo que a dona Lalinha trouxe, né? Esse aí já é uns descuidos que nós temos, né? Algumas coisas que poderiam ser evitado, mas pelo nosso caminhar, pela nossa forma de agir, acontece coisas que não precisaria acontecer. Dessa questão aí, o instinto, né? O protetor usa o instinto do médium, né? Aí é o seguinte, o instinto passa a ser uma ferramenta, né, para o médium ter o pressentimento. Compliquei a situação agora, né? O instinto e o pressentimento, pelo que a gente percebe aqui, né, eles estão juntos, né? A voz do instinto, né? É o conselho do espírito amigo, né, que utiliza do instinto. Acho que você disse bem. Acho que é isso mesmo. É o que está sendo dito. Concorda, Gil? Concorda, dona Lalinha? Concordo. Acho que sim, né? É por aí mesmo. Porque para a gente decifrar o que é difícil, porque é só uma espécie de sentimento que algo está acontecendo de errado. Então, a única coisa que ele pode fazer é recorrer à nossa espiritualidade maior, poder fazer o socorro a quem precisa, porque nós não sabemos de nada. Só tem aquele sentimento, aquele pequeno sentimento. A gente não sabe se é com a gente, ou se é com um parente, ou se é com outra pessoa que a gente nunca nem viu, e assim por diante. Eu penso que é assim, esse pressentimento. Então a gente corre e vai buscar socorro. E a gente tem que buscar socorro. Não é só para a gente, ou para um parente da gente, não. Socorro, a gente tem que pedir socorro para quem é que seja. Para quem quer que seja, né? Nesse aspecto, nesse ponto que está falando dessa impressão que é a voz do instinto, ele não está se referindo aí a um pressentimento naquele sentido, né, de que algo vai acontecer agora, algo forte vai acontecer agora. Está falando do caráter das provas, né, o caráter que tem as provas que a gente vai passar. Que aí está falando, então, dessa impressão, porque a gente já conhece esse caráter, dessa impressão que é a voz do instinto. Eu entendi aí mais como sendo uma vaga lembrança que a gente tem dessa programação, né, dessa trajetória, que a gente já visualizou de alguma forma antes de encarnar, e que está ali na nossa memória inconsciente. A nossa memória inconsciente. Por exemplo, o nascimento de alguém, né? Na família, tudo isso pode ser colocado também, né? Alguma alteração que vai acontecer no nosso caminhar aqui. Sim. Com certeza, coisas que podem acontecer que estão previstas, né? Por exemplo, vamos falar aí de coisas impactantes, né? Você falou aí do nascimento, vamos dizer assim, um problema financeiro que pode vir ficar grave, uma crise, algo necessário. Uma enfermidade grave. Ou é uma enfermidade,
uma enfermidade que já está programada que vai acontecer, né? E aí a pessoa tem até uma certa aceitação serena, muitas vezes. Como muitas pessoas têm uma aceitação serena de um câncer. Só pode ser uma espécie, né, desse instinto aí, né, desse conhecimento inconsciente de que isso está previsto e tem uma finalidade positiva. Preparar, né? Preparar a pessoa. Uhum. Esse tipo de instinto eu acho que eu nunca tive, não. Porque eu fiquei cega, mas eu nunca imaginava na minha vida que eu pudesse ficar cega. Nunca teve esse pressentimento. Sempre eu estou fazendo o tratamento, eu estou pensando que eu ia ficar curada. Nunca pensei que eu ia perder a visão. Eu estava lutando. A única, assim, por exemplo, lembrança de passado que eu posso ter tido é um desejo enorme de tocar piano. Eu tenho esse desejo desde eu criancinha. Nunca toquei em piano. Ninguém nunca me deu um piano para me tocar. É só isso que eu lembro do passado. Que provavelmente no passado eu tocava piano, né? É possível, É só isso. Outra existência, né? É possível. Tem bastante lógica. Eu sempre tenho esse desejo de tocar piano. E eu acho lindo. Aqui me comove muito uma música de piano, tocada de piano. Uhum. 523. Esse é do João. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Diz o Espírito. Uhum. O Espírito responde, né? Então, quando a gente está nessa incerteza, porque esses pressentimentos, esses instintos são coisas vagas, é como um vago saber, né, do que vai acontecer. Então, se a pessoa está ela está ansiosa com isso, né, angustiada com isso, é para ela fazer oração, pedir a Deus, né, que ajude de alguma forma. Se não for com o conhecimento do que tem que ser, seja com a atitude, né? Seja com a atitude mais adequada, mais equilibrada, para passar aquilo que está por frente, porque algo está por acontecer. Se não vier o conhecimento claro sobre isso, tem que vir pelo menos o estado de espírito adequado para o enfrentamento da situação. Mas diz que Deus envia um mensageiro, e esse mensageiro vai, eu diria que vai guiar, né? Vai nos guiar para bem passar aquilo que tem que ser passado. Muito bem. Acho que está bem. Alguém mais quer comentar? Acho que esse está bem claro. A gente tem um pressentimento, aí a gente muitas vezes fica na dúvida, né? A gente é humano, né? O ser humano, será que o que eu estou pensando vai dar certo? Então, se você tiver com incerteza muito grande igual essa, você faz uma prece para Deus que envia um mensageiro, um espírito protetor, amigo, para afirmar, falar, não, é isso mesmo, pode ir em frente. É mais ou menos por aí, né? É. E daí cabe a gente aceitar, né? A orientação, que talvez às vezes não aceita. A gente está bem preparadinho, né? Tá ligado a Deus, a gente aceita. Caso contrário, muitas vezes a gente vacila. É teimoso. Daí quebra a cara.
Muito bem, vamos para 524. Essa é a última do pressentimento. Depois nós já vamos para outro título. Essa só tinha 3 questões. Os avisos dos espíritos protetores, objetivo ultimamente o nosso procedimento moral, ou também o procedimento que devamos adotar nos assuntos da vida particular. Não, eu queria falar aqui. Tudo, aqui fala de tudo. Ele se esforça para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares, e vós tornais desgraçados por culpa vossa. E aí vem um comentário de Allan Kardec, mas aí já deu bem para a gente entender, né? É tudo, né? Todo pressentimento que vem é... assim, um comentário. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em vosso sentido. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Olha só. Examine cada um das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e de que teriam poupado muitos desgostos se houver escutado. A gente é um posto de vacilação, né? A gente vacila e muitas vezes fala, isso é um sonho, é uma coisa que vem na minha cabeça, não tem lógica, não procede. E aí, então, muitas vezes eles utilizam de outros médios, né, para trazer informação. Os espíritos, quantas vezes nos trabalhos mediúnicos acontece isso, né? Tem um espírito e aconselha, fala, olha, geralmente não fala direto para a pessoa, né? Mas fala assim, de uma maneira que fala como cuidado, porque isso não deve ser assim, 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 né? E aí a gente resolve muitas vezes não escutar, e aí se dá mal, né? A culpa nossa mesmo, pela nossa inferioridade. A gente tem muito essa prática de julgar superficial, improcedente, aqueles comentários ou aqueles conselhos que as pessoas ao nosso redor fazem. E aí deixou claro que são pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser qualquer pessoa, uma pessoa muito simples, né? Pessoa sem muito conhecimento, ou pode ser uma pessoa que tem um conhecimento, que também pode utilizar esse conhecimento, né, para esclarecer alguém sobre algo que está passando, ou que pode passar. E ele está dizendo que nós, muitas vezes, ainda assim, não escutamos, né? E aí, então, nós entramos em alguma desgraça, né, em algum sofrimento maior, em razão disso, da nossa falta de análise, de bom senso, de atenção. A gente tem um bocado, eles usam de vários caminhos, né? É o médium, como o Orlando disse, é a voz da consciência, e é também, como o Tom lembrou aí, né, que alguma pessoa diretamente vem e fala pra gente, faz isso, rapaz, você não tá fazendo certo. E daí a gente fala, mas esse sujeito fica me metendo na minha vida. Quando a gente é teimoso, vem conselho de tudo que é lado e a gente não aceita. Até uma pessoa que não tem nada a ver com a história fala alguma coisa lá, às vezes ele está intuído por espírito para nos aconselhar e a gente despreza. Por isso que o conselho mais direto eles nos dão servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a gente ouve um conselho e
Ah, não. E quem é você para tá me falando isso? Nem leva a sério. Vamos para a próxima? Verdade. Sim. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esse aí que eu falei que é meio polêmico. Eu acho esse aí muito interessante, essas questões sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Até que ponto as coisas são... Será que existe casualidade, né? Por acaso? O que acontece, né? Obra do acaso, obra... Como é que é isso? Livre-arbítrio, como é que fica nessa história? Vamos lá. 525, esse é do João, da Molim. Interessante que nós estamos aí já bem distante daquela questão que começou esse assunto, onde foi perguntado se os espíritos influenciam nas nossas vidas, nossos pensamentos. E aí ele vem pormenorizando isso e chegou a esse ponto aí de perguntar sobre a influência nos nossos atos mesmo, né? Cada vez ele vai perguntando, parece a mesma coisa de uma forma diferente para ficar mais claro. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem. Isto é, a ação direta, ainda é a pergunta, né? Exerce essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem. Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas, sobre aquilo que se realiza, né? Quer dizer, sobre os acontecimentos mesmo, como disse no começo. Então diz que sim, eles exercem essa influência. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Vamos colocar os outros slides também? Então, interessante aí, né? Até aí já tá interessante, porque que eles atuam nos acontecimentos respeitando as leis da natureza. Acontecimento físico. Você sabe o que me lembrou isso aí, João? Uma vez que o homem caiu da escada e o espírito depois se comunicou lá, falou, foi eu que te derrubei. Lembra dessa passagem aí? Sim. Eu lembrei disso aí quando eu estava lendo essa pergunta. Falei, será que ele derrubou mesmo? Então, interessante, né? Porque poderia ter dito para ele assim, pois é, quem sabe você me derrubou. Mas você conseguiu ver quem me protegeu? Com certeza não viu, né? Com certeza não viu, porque a frequência vibratória dele, se é que não era um branco isso que eu estava falando, a frequência vibratória dele não permitia que ele percebesse. A gente caiu no corpo de Jesus. Se Jesus tivesse assim com os braços de Deus, pegado não fala para a Palestina, tamo a jeito. Não, o Dilon tem que traduzir para nós o que ela está falando, que nós não estamos entendendo. Querendo participar aqui, né? Ela tá dando aí a opinião dela. Então, vamos seguir para frente no comentário? Vamos seguir para frente, então. Aí, outro próximo slide. Aí. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuremos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim,
é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Então, porque não é, né, de maneira mágica, interferindo nas leis da natureza, porque não é assim, é que parece tão oculto aquilo que eles fazem, a gente quase não percebe essa intervenção que eles têm nas coisas deste mundo, e é muito natural o que se executa com o concurso deles. Tudo é natural. Alguém nos diz alguma coisa, um animal atravessa na frente, né? Por exemplo, um animal atravessa na frente, naquele momento, os espíritos não poderiam desviar esse animal? Quem sabe esse animal entrar na frente não é uma dessas intervenções aí benéficas. Vou passar mais um. Mas ele vai falar mais para frente, até das balas perdidas. Nós vamos ver melhor esse detalhado. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenha em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Tem mais? Não, esse é o último. A outra já é 526. Então está muito claro, né? Como que os espíritos realmente interferem nos acontecimentos para facilitar que ocorra o que deve acontecer, ou como a gente pede muitas vezes na oração, para que não ocorra aquilo que não é necessário como provação para o nosso aprendizado, né? Ou como expiação, né? Como desafio, algo que seja mais forte, que pode estar no caminho, e aí a gente é desviado, né? Como se diz muito na linguajar das igrejas evangélicas, né? Há o livramento. Livramento. O livramento, é mesmo. Muito bem. Alguém quer comentar mais? Vamos para frente. Não, eu acho que tá bom, né? É isso aí mesmo. Dona Lalinha, seu microfone está desligado, viu? Tá mutado. Tem que pedir para o seu Sebastião acionar ele aí quando a senhora quiser falar. Não está funcionando. 526. Então vamos lá. Esse é do Orlando, né? Eu coloquei só a pergunta, viu, Orlando? Aí, ó, e a resposta está no outro slide, que a pergunta já ficou bem longa e a resposta coube cada um no slide. Tá aí só a pergunta. Tá bom. Tendo contém ação sobre a matéria, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, né? Sobe uma escada e a escada se quebra. E ele morre na queda, né? Da queda. Da sua queda, né? Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Aí vem a resposta. A resposta no próximo slide. Você quer comentar a pergunta ou vamos direto para a resposta? Não, eu vou passar para a dona Lalinha, porque a outra eu fiz o comentário, para a dona Lalinha participar. Eu acho que quebrar a escada, eu não quebraria a escada. Provavelmente ela caiu por outro motivo, não porque a escada quebrou, né? Ele escorregou de lá e caiu. Eu não vou comentar, porque eu já vi a resposta.
Eu não vou comentar porque eu já li a resposta, já colei. Então, eu acho que se eles quebrassem a escada, eles estariam até de alguma forma, contrariando a lei natural, né? A lei, quando a escada se quebra, precisa de uma intervenção física, material, e isso está na liberdade de quem tem corpo material denso para poder fazer isso, né? Ou quebrar a escada, ou tomar providências da escada que está podre, que está se quebrando, para que ela seja reforçada e não venha quebrar. Vamos para a resposta, então, né? Vamos lá. Aí. Orlando. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Pois é, a senhora respondeu certo, hein? Se era destino daquele homem para perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir na escada em questão, a escada podre, né? E teria de quebrar-se com o peso, resultando-se daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Eu imagino que não tem nem o que explicar aí, né? Já está explicado, a dona Lalinha falou muito bem, não tem. Eu queria dar um exemplo daquela pergunta anterior, porque o microfone estava fechado. Uma vez eu estava com uma hemorragia muito brava, e aí não tinha ambulância para me levar para Goiânia, meu marido foi me levando. E aí, lá em Goiânia, tinha um lugar lá que eles estavam arrumando, estava um turão de terra, mas nós não sabíamos disso. Era a rua que estava arrumando. Quando nós daí, rápido demais, porque estava muito pressa, a hemorragia estava muito grande, passou um cachorro na frente da caminhonete, assim. E ele freou bruscamente. Quando ele freou, que parou, ele viu um monte de terra, bem, um metro e pouco de distância, nossa. Se não fosse o cachorro, nós tínhamos montado nesse montão de terra, não era o nosso dia. Esse cachorro foi providencial para poder mandar nesse monte de terra e desencarnar naquele dia, porque não era o nosso dia ainda, né? Nós tínhamos muita coisa para fazer aqui na terra. E esse cachorro, eu acho que é coisa espiritual, porque nós não vimos o cachorro mais, ele evaporou. Então, isso aí, os espíritos podem fazer providência, quando não é na hora, é providência mesmo, né? Então, e também, no caso, se fosse a nossa hora, não tinha passado cachorro nenhum, tinha mandado esse monte de terra lá e tinha capotado a caminhonete, né? Então, tudo tem a sua hora da sua providência. Os espíritas não têm condição para fazer acontecer uma coisa material, mas as providenciais, no caso desse jeito aí. O sobe na escada, a escada está podre, ele vai para onde o mundo observa que a escada está podre, é a hora dele, dá o cabo, quebra, ele cai e vem a desencarnar. E nesse caso é providencial. Os espíritos sempre estão nos ajudando de todas as maneiras, que eles são providenciais na nossa vida o tempo todo, porque a gente não vê, mas sempre tem uma presença espiritual nos ajudando. Quando a gente está com um sentimento de amor, um sentimento do bem, sempre tem o espírito do bem nos socorrendo das necessidades. Tá certo. É isso mesmo. Vamos para a próxima? Sim. Vamos lá. O João quer explicar alguma coisa? Não, né, João? Você quer comentar alguma coisa ainda, João, dessa anterior?
Então, ali está bem interessante, bem claro, né, que os espíritos, inclusive, podem nos ajudar, facilitar que aconteçam coisas desagradáveis Pode prejudicar. para nós e que nós não gostaríamos. Igual do exemplo do Orlando, o espírito disse que ele queria derrubar ele mesmo, né? Pode também? Sim. O espírito pode fazer alguma coisa para derrubar. Se é ele que consegue derrubar, eu não sei. Se ele consegue derrubar, né? Ele vai conseguir derrubar se a gente tiver harmonizado energética vibratoriamente com isso, né? Tiver desatento, tiver com pensamento ou descuidado, né? Porque ali no caso da escada, até onde eu lembro que foi relatado, foi um certo descuido, né? E foi pisado de certa forma na escada para que a escada se desequilibrasse, se afastasse, e aí se perdesse ali o suporte. Eu tinha amarrado a ponta lá da escada no poste, e aí eu desamarrei, eu amarrei mal, né? Ela escorregou e caiu. Exatamente. Então, esse descuido aí poderia ser um descuido que os espíritos deixassem acontecer para que ocorresse como esse exemplo que foi dado. Né? Que viesse a acontecer uma lesão, que viesse trazer uma sequela, que viesse trazer um tipo de provação. Mas como não era necessário, houve também, eu diria com certeza, uma proteção para que só acontecesse aí lesões curáveis, né, que não deixassem sequela. Essa 527 é sua, né? Tomemos outro exemplo. Em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem. Kardec insiste, né? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Quer dizer, o raio estava bem previsível que ele ia cair naquela árvore, porque aquele ali era um lugar que, se tivesse um raio naquela região, era a árvore o ponto, né, de condução elétrica que ia trazer o raio para a Terra. Então, o que os espíritos fizeram? Eles não fizeram cair o raio. Eles só ajudaram o homem a ficar com medo da chuva, de um raio. E dentro do lugar onde o raio ia cair. E falta de aviso não né? As autoridades estão avisando, não fica debaixo de árvore quando chove. Fica deitado no chão. Não fica no pé do chão. Não, na hora de chuva, que lá no meio do pasto, em vez de ir para debaixo da árvore, tem que deitar no chão. Se ficar em pé também, o raio pode pegar ele. Pode. Daí a pessoa morre, né? E os entes queridos dizem, mas ainda 2 dias atrás estava comentando que não se deve se abrigar embaixo de árvore.
Deve ter sido um mau espírito que o aconselhou aí para baixo da árvore. Quando eram os bons espíritos, já que estava prevista a morte dele dessa forma trágica, né, com um raio, fulminado por um raio. Será que depois que se ele descobrir isso, ele vai ficar com raiva dos bons espíritos? Não vai, né? Quando lê o programa encarnatório, vai falar assim, só me ajudaram, obrigado. Obrigado. Chegou, me ajudaram chegou meu tempo. Me ajudaram a concretizar. Porque muita gente fala assim, eu tenho medo de morrer disso, tenho medo de morrer daquilo. A gente não tem que ter medo de nada. Tudo que acontece é porque está previsto, a não ser aqueles que nós próprios provocamos, né? Então, o que está previsto, todo jeito vai acontecer. Não adianta você ter medo. Se todo jeito vai acontecer, ficar com medo, ficar ansioso, ficar com medo, é aumentar o sofrimento. Só isso. Muito bem, vamos para o próximo. Frente. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Não. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que empurra a arma, de sorte que, ao fazê-lo, apontar mal, porquanto uma vez disparada a arma, o projétil segue na sua linha que tem de percorrer. Essa pergunta também bem respondida. Né? Porque o projétil não tem jeito de se desviar ele de jeito nenhum, onde você vai alcançar ele para desviar, né? Mas desvia o projétil. Nós vemos muitas vezes testemunhos de que acontece. De que acontece que um projétil, que alguma coisa, né, que um carro que bate de certa forma inexplicavelmente a pessoa não morreu ali. Então nós dizemos que houve um efeito físico, uma intervenção de efeito físico do mundo invisível. Aí não sei onde vai aparecer o esclarecimento disso, né, em que ponto vai aparecer o esclarecimento disso, mas na lógica que vinha dizendo aí, quando foi lida a pergunta, a resposta era não, né, eles não desviam, porque isso seria derrogar a lei da natureza. O projétil saiu dali e ele foi desviado. Mas quando fala lei de Deus, né, lei de natureza, é a lei física, né? A lei da física mesmo, aquilo que a gente estuda, calcula, que os cientistas calculam, Deus os espíritos não ficam modificando a lei, né? Mas a gente vê nos estudos aí, que no tempo de Allan Kardec, por exemplo, em que se fazia muitas experiências com os espíritos, e se testava os espíritos colaboravam. Por exemplo, pessoas reunidas numa sala fechada pediam para os espíritos, pode tirar essa mesa da sala sem abrir nada, e de repente a mesa estava para o lado de fora. Pode colocar algo para o lado de dentro, e isso também acontecia. Isso é derrogar a lei da natureza? Não é. Não é só, precisa ser... nessa questão aí, tem uma explicação no livro dos médiuns, né? Sobre, por exemplo, tirar ou colocar um objeto numa caixa assim, hermeticamente fechada. Ele dá um esclarecimento, né? Sobre a questão da energia, né? Tudo é energia, que faz aquele material se desintegrar e depois reintegrar. É alguma coisa, tem uma explicação no livro dos médiuns mais detalhado sobre
processo dessa questão. Pois é. Mas nós imaginamos coisas mirabolantes, né, para que aconteça uma proteção e para que as pessoas que estão agindo erroneamente visualizem, né? Nós imaginemos que aquele projétil bata no peito da pessoa, não penetre e ainda caia em forma de flor no chão. E a história do corpo fechado entra aqui também, não? Tem o pessoal do corpo fechado, né? Esse negócio de corpo fechado é uma balela, né? Não existe. Alguém benze ele lá, pronto. Não tem jeito, ninguém mata ele, não. Corpo fechado. Não, que isso. A hora que chegar a hora dele, vai de qualquer jeito. Isso é só novela. Eita. Bom, vamos para a próxima. Eu acho que dá para fazer mais uma, ou não? Como é que tá aí? Falta 7 minutos. A próxima também é sobre balas, sobre projétil. Bala encantada. Vai mais um. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. Aí. Pois é. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Letra A. É uma subdivisão da pergunta. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Opa! Espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos, eles podem ser impedidos por espíritos opositores? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surgem obstáculos, é porque Deus assim o quis. E aí? Então, se Deus quer, se está nos desígnios de Deus, não tem espírito que seja contrário, espírito opositor, que consiga impedir. E até porque Allan Kardec perguntou se os espíritos que dirigem os acontecimentos. Ora, espíritos que dirigem os acontecimentos, eles estão no caminho do que deve acontecer. E o que deve acontecer é desígnio divino. Então ele está dizendo que não vão ser obstados. Eu prefiro dizer assim que eles são oportunistas, né? Os obsessores são oportunistas. Ele já vê que vai acontecer um fato daquele, ele chega perto ali e fica atiçando, né? E acho que muitas vezes eles acreditam que a presença deles é necessária para que aconteça da forma que eles que vai acontecer mesmo, mas que eles querem que aconteça. Então eles assumem a autoria e ficam felizes por isso, por assumir a autoria de algo que está acontecendo por descuido da pessoa, por invigilância, né? Por irresponsabilidade, por leviandade. Então, eu ia falar o seguinte, tem aquela pessoa que 239 passageiros entraram dentro do avião e ficou de 240 que não entrou. Aí o avião, acontece um acidente, morre todo mundo e ele se salva. Para a proteção de Deus. Deus colocou a mão em cima de mim, é que ele não deveria morrer naquele dia e morrer daquele jeito. Né, Dilon? Não era é interessante. É interessante essas coisas aí, porque nesses acidentes a gente vê nos depoimentos que as pessoas dizem assim, olha, mas chegou alguém e me disse, não vai dessa vez por causa de tal motivo. E aquele motivo a gente vê que é um motivo assim, não muito convincente.
mas naquele momento a pessoa se convenceu. E não foi. E deixou de cair do avião. E aí se salvou. Quer dizer, teve algo mais do que aquelas simples palavras daquela pessoa, né? Manifestou um desejo, uma opinião de que não era para viajar naquele dia. Voltando um pouquinho na Tem mais questão dessa do... pergunta? Essa aí terminou, né? Essa pergunta é só isso mesmo. Depois vem aqui... Então, nós só que eu queria comentar ainda, e daí acho que já deu o fim da reunião, né? A questão também, né, que às vezes o espírito que está ali voltado para o mal, ele pode fazer alguma coisa mal, mas pela permissão, né? Os espíritos utilizam daquela pessoa, né, que vai fazer também, né? Pode acontecer também, né? Sim. Ela pode... Aí, realmente, ele contribuiu para aquele acidente, para aquela situação, mas porque era permitido, porque era necessário. Então, ele foi instrumento, né, daquela situação. Né? Como diz no próprio Evangelho, a justiça será feita, mas ai daquele por quem a justiça for feita. Né? Então, a pessoa, às vezes, é instrumento. Né? Ela faz aquela maldade, e o outro deveria receber aquele tipo de ação. Né? Mas não precisava que ele fosse o verdugo. Mas ele quis, agravou a situação dele. Né? Uma questão também, nessa questão do avião que foi colocado aí, e será que existe também aquele teimoso que tudo indica que ele não deveria entrar no avião, que ele poderia morrer, assim mesmo ele entra? Não é o caso de alguém que não era para morrer e morre por teimosia, e até uma espécie de suicídio. Isso existe. Mesmo porque a teimosia é um defeito. Às vezes o suicídio, será que não também? O bicho pega pelos nossos defeitos moral. Não é? E se ele está pesando muito, eu sou teimoso, mas teimoso, eu não escuto ninguém. Faço tudo pela minha cabeça. Eu vou nesse avião, não tem conversa, eu entro lá dentro e ver se dá bom. Isso pode acontecer. Muito bem. Então, devolvo-lhe a palavra. John. Está faltando só fazermos a prece de encerramento, né? Essa foi a live de número... 107. 107 do nosso estudo. É a 67ª live. Não lembro quem fez essa prece nas últimas vezes. Pode ser uma das nossas amigas aí que está presente, fazer a prece? Pode ser. Dona Lalinha. Obrigado. Então, vamos continuar com o nosso pensamento elevado aos céus e agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu para que a gente pudesse aprender essas maravilhas enviadas por Ele a Kardec, para que nos passasse. E pedimos também que continue sempre nos abençoando e nos protegendo para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, apesar do nosso aprendizado espiritual, nós possamos aprender também mais aprendizado moral e cada dia mais possamos caminhar mais rumo à nossa melhor vida no futuro. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que possamos estar todo mundo bem, todos bem, juntamente com a nossa família, e na próxima quinta-feira nós possamos estar aqui reunidos novamente nesse estudo maravilhoso. Obrigada, Jesus, por tudo, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom debate.